Vamos chamar agora nosso companheiro pastor Jeremias Couto, direto do Rio de Janeiro. Pastor Jeremias. Muito obrigado, meu querido pastor Carlos Roberto Silva, pelo privilégio de participar desta primeira conferência missionária online, diretamente aqui de Teresópolis, do escritório onde geralmente eu trabalho, minha casa, e poder me dirigir aí a centenas e milhares de irmãos que estão assistindo e ouvindo as nossas palavras. Eu pude acompanhar um pouco e, de fato, é um momento auspiciante e de grande relevância, com bastante significado para a obra missionária. Muito obrigado, pastor Carlos Roberto. Pastor Jeremias, o irmão que teve uma experiência importante também, trabalhando com os hispanos nos Estados Unidos, além de toda a sua vasta experiência como conferencista, como escritor, não é? Foi diretor de publicações na Casa Publicadora das Assembleias de Deus, mas foi também missionário nos Estados Unidos, trabalhando com os hispanos, e foi o fundador e é o presidente de honra da Assembleia de Deus, Centro Missionário Cristão em Teresópolis. A sua experiência com a obra missionária? Meu querido pastor Carlos Roberto, graças a Deus, desde a minha juventude, que eu sempre estive envolvido com a obra missionária e mesmo começando as minhas atividades bem cedo na igreja local, sempre tive uma visão ampla do papel da igreja, da missão da igreja. E uma das primeiras oportunidades que eu tive foi de trabalhar com o reverendo Bernardo Johnson na área de cruzadas evangelísticas. Inclusive, cheguei a participar de uma cruzada evangelística aí em Santos, ainda bem jovem, casado, tinha 1 ano de casado, e desde então, o meu envolvimento sempre foi focado, embora tenha estado envolvido com a área acadêmica, com a área teológica, como escritor, como jornalista, trabalhando na CPAD, mas sempre direcionado à obra missionária. E Deus me deu o privilégio de, logo ali pelos anos 80, na década de 80, de trabalhar nos Estados Unidos. E eu uso aqui as palavras que o pastor Ciro Melo agora há pouco mencionou. Por que Estados Unidos? A visão dos Estados Unidos é de um país próspero, de um país, digamos, evangélico, protestante. Só que algumas coisas. Primeiro, o número de imigrantes para os Estados Unidos é muito grande de todas as partes do mundo. Lá você encontra chineses, encontra coreanos, encontra paquistaneses, encontra indianos, encontra brasileiros e um mundo enorme de fala hispana, porque praticamente há migração constante dos países da América Central e da América Latina para os Estados Unidos. Então, eu diria, inclusive, e isso é um fato, a segunda língua dos Estados Unidos é a língua hispana. Quando fomos para os Estados Unidos, fomos trabalhar com o pastor Gesiel Gomes, ajudamos na plantação de algumas igrejas que ainda hoje existem, consolidadas e cristalizadas nos Estados Unidos. Também tive o privilégio de ser o diretor do primeiro Instituto Bíblico de Língua Portuguesa dos Estados Unidos, e lembrando que, naquela época, não eram brasileiros, eram portugueses do continente, ou seja, de Portugal, e portugueses das ilhas, dos Açores, Cabo Verde e outras ilhas que pertencem a Portugal, e era entre esse povo que trabalhávamos, abrindo igrejas, fazendo treinamento na área teológica, de modo que ainda hoje há pastores nos Estados Unidos que são meus amigos e foram fruto do trabalho nosso através do Instituto Bíblico Canaã, que foi fundado pelo pastor Gesiel Gomes, através do Centro de Evangelismo Continental. Então,
é uma vida envolvida com a obra missionária. Voltamos para o Brasil, estivemos novamente na CPAD, algum tempo depois coordenamos o projeto Minha Esperança, que é um projeto da Associação Evangelística Billy Graham, e o irmão também fez parte, o irmão coordenou aí na área da sua convenção, e esse projeto alcançou o Brasil todo. Foram mais de 40 mil igrejas, cerca de milhares e milhares de lares que foram abertos para a evangelização durante 3 dias, e aproximadamente 300 mil pessoas preencheram seus cartões de decisão. Foram 2 anos de trabalho no projeto Minha Esperança. E, atualmente, eu coordeno aqui no Rio de Janeiro, é um trabalho voluntário. Nós temos no Brasil em 3 estados, no Amazonas, temos em Pernambuco e no Rio de Janeiro, que é o projeto Operação Criança com Cristo. Ele visa alcançar as crianças, evangelizar as crianças, discipular as crianças e fazer com que elas também se multipliquem através da evangelização. É um tripé. Evangelismo, discipulado e multiplicação. Aqui no Rio, nós estamos trabalhando com esse projeto já desde o ano 2016, e este ano estamos com um imenso desafio, Este ano, a nossa meta são 65 mil crianças aqui no Rio de Janeiro. E alguém pode perguntar, mas por que esse número tão grande? Primeiro, porque as crianças precisam. As pessoas pensam que as crianças são salvas porque os pais são salvos. Não é assim. As crianças precisam ouvir e, de maneira compreensível, entender o que significa a mensagem das boas novas. A segunda coisa é que também neste ano, se Deus permitir, nós teremos aqui no Rio de Janeiro, no final de dezembro, dias 11 e 12 de dezembro, o Festival de Esperança, que é uma grande cruzada evangelística que será realizada nas areias da praia de Copacabana, ali em frente ao Copacabana Palace. Estará pregando o Franklin Graham, que é o presidente da Associação Billy Graham e presidente também da entidade onde eu presto esse trabalho como voluntário, a Samaritan's Purse. E, neste ano, nós estamos trabalhando em parceria para mobilizar 650 igrejas e essas igrejas realizarem o projeto Operação Criança com Cristo, já que também no dia 12 de outubro, que é o Dia das Crianças, nós vamos ter ali no Engenhão, paralelamente à linha amarela, nós vamos ter ali o Fest Kids. Se a pandemia for destruída, se ela entrar em declínio, como esperamos, e estamos orando para que isso aconteça, né? E se houver dificuldades, ainda assim, a ideia é que se façam pelo menos ali 3, 4 ou 5 encontros, se puder um só, mas se não, 3, 4, 5 encontros, levando essas crianças para ouvir a mensagem do Evangelho. E esse projeto, ele alcança aí, hoje, já há 25 anos que ele existe, ele alcança aí no mundo cerca de 140 países, inclusive países que nós chamamos de regiões sensíveis, regiões onde há restrições à liberdade religiosa, mas nós estamos lá. E, eventualmente, até eu mesmo preciso viajar a um desses países, eu não posso fazer propaganda disso, nem dizer onde, mas lá também existe uma estaca do projeto Operação Criança com Cristo, porque, diferentemente do que disse a presidente Dilma, ela falou que atrás de uma criança tem um cachorro, tem não sei o que mais. Nós pensamos diferente. Pensamos que atrás de uma criança tem uma família. E essa criança pode ser um instrumento para que possamos ganhar essa família para Jesus. E esse projeto tem sido usado para implantar novas igrejas,
tem sido usado para implantar ministérios infantis em igrejas que não têm o ministério infantil e tem sido usado para alcançar áreas de difícil acesso ou crianças sem acesso, como acontece aqui no Rio de Janeiro em muitas comunidades. Então, em linhas gerais, em síntese, isso é missões. Missões intracultural, ou seja, no Brasil, missões transculturais, ou seja, além fronteiras, mas cumprindo Atos 1 e 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra, ao mesmo tempo, simultaneamente, alcançando o mundo com a palavra de Deus. Muito obrigado, pastor Jeremias, pela sua participação. É um lado do ministério do pastor Jeremias, talvez não muito conhecido pelas pessoas, não é? Alguns os veem como escritor, como teólogo, mas completamente envolvido com a obra missionária. Deus te abençoe e obrigado por aguardar até esse momento. A sua participação nos honra e edifica, traz edificação para a nossa conferência missionária aqui em Cubatão. Um grande abraço e o nosso muito obrigado.